programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto entrevista novamente Ricardo Molina, candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Tudo bem, Molina? Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui com vocês na TV Todo Dia. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer minha família pelo apoio que eu tenho recebido, também toda a população, todas as pessoas que nós tivemos durante essa pré-campanha. Oportunidade muito importante, né, Paulo? Que a TV Todo Dia dá para a gente poder apresentar realmente nossas propostas, que a gente possa mostrar o que nós pretendemos fazer no mandato de deputado estadual. Então, fico muito feliz com o convite e estou à disposição. Molina, vamos falar sobre educação pública. Quais são as suas propostas reais para a educação do estado de São Paulo? É um tema bastante expressivo e eu me sinto muito tranquilo para falar de educação. Primeiro por ter uma mãe professora, eu tenho uma honra de ter uma mãe professora, ter uma irmã professora, e nós temos propostas reais, né? Normalmente uma eleição se fala muito em educação, saúde, mas muitas vezes a gente não vê propostas. E eu quero trazer uma proposta aqui que é relacionada ao governo de São Paulo. Obviamente tem muita coisa da educação que pode melhorar, mas algumas são de responsabilidade dos municípios, outras são de responsabilidade do Estado. Então, necessariamente, eu preciso falar o que é responsabilidade do Estado, que é a atividade do deputado estadual. O deputado estadual ele tem 3 funções básicas. Primeiramente, fiscalizar o governo de São Paulo. Da mesma forma que o prefeito fiscaliza, o vereador fiscaliza o prefeito, o governador de São Paulo, o deputado estadual, fiscaliza o governador. Então, essa é a primeira coisa que o deputado tem responsabilidade e obrigação, fiscalizar o governo de São Paulo, aonde seu dinheiro está sendo empregado, aonde está sendo gasto o dinheiro com os impostos que são recolhidos. Segunda coisa é representatividade. Você tem que representar as pessoas através da sua cidade, da sua região, cuidar daquela área, representar, tomar como responsabilidade, cuidar das pessoas que tiveram a sua confiança para você representar lá na Assembleia de São Paulo. E a terceira coisa é com relação a propostas de leis. Aí nós estamos falando de proposta, exatamente o assunto que a gente traz aqui com relação à educação. Eu quero voltar um pouquinho para que você possa entender a minha proposta. Muitas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando, Paulo, que não muito antigamente, mas num tempo um pouco para trás aí, nós tínhamos uma situação do aluno, do jovem, de ele ir para a escola e ele necessariamente buscar uma média para ele poder passar de ano. E quando ele não alcançava essa média, na escola estadual principalmente, ele passava por um processo de recuperação. E aí, mesmo que ele não tinha a média necessária para a recuperação, ele não conseguia, ele reprovava de ano. O que significava reprovar de ano? Ele tinha que, no ano que vem, fazer toda aquela série de novo. Isso era complicado, porque o aluno ele via os amigos dele continuando, mas ele não tinha condição, qualificação para passar de ano. Isso tinha um peso muito grande, né? Além do cascudo da mãe, que a gente costuma dizer que tomava, né? Graças a Deus eu não tomei, mas isso era impactante e fazia com que o aluno realmente se dedicasse. Ele dava importância para os estudos, ele sabia que reprovar era uma situação muito complicada. Como é que funciona hoje a educação no Estado? Funciona da seguinte forma: nós temos a aprovação automática, a aprovação progressiva. Como é que funciona isso no Estado? Então imagina você que hoje o jovem ele vai para a escola e da mesma forma ele faz os estudos, faz as avaliações, só que independente da nota e da média, ele passa de ano. Chama aprovação automática, aprovação progressiva. Ele vai passar de ano. Então, se ele faz lá um trabalho, alguma coisa, ele não consegue média, ele faz outro. Depois, se não deu a nota, ele faz outro. Se não deu a nota, ele faz outro. E se não deu nota, o conselho passa ele de ano. Imagina você que crime é esse que está sendo feito com nossos jovens. Crime a ele e crime aos professores. Por que aos professores? Imagine um professor se dedicando ao aluno que algumas vezes não tem interesse de acompanhar a aula porque ele sabe que não precisa da nota. Então imagine o estresse dessa professora que tenta colocar no aluno o ensinamento, a qualificação. E tem outro lado, a maioria dos alunos, eles vão para a aula para aprender. E esses que não têm o compromisso com a nota, eles acabam atrapalhando a aula. Então não é bom para ninguém isso. Mas no estado de São Paulo é assim que funciona. Esse jovem, ele depois sai da escola sem qualificação nenhuma, o Paulo. Ele sai sem nenhuma qualificação. Então, o que acontece? O maior prejudicado é ele. Eu estava conversando com o Michel outro dia, o Michel, ele sabe o que eu posso falar, eu falei que ia falar o nome dele. Ele falou: Ricardo, eu sou dessa geração que eu sabia que não precisava tirar nota, e eu fiz isso. Eu não dei muita bola para isso e passei de ano.
eu estou desempregado. Eu não consigo me qualificar num patamar que me coloque no mercado de trabalho. Imagina você, Ricardo, que eu tenho dificuldade em muita coisa, enquanto o mercado de trabalho ele está exigindo cada vez mais. Então eu estou sentindo na pele o que eu abri mão lá atrás. Eu podia ter estudado um pouco mais, mas eu acabei não fazendo pela forma que é feito a avaliação hoje. Então, ele é o maior prejudicado com isso. Então, nossa proposta é que a gente possa, como deputado, através da Assembleia, reavaliar isso. O interesse não é sair reprovando todo mundo. A justificativa do Estado para fazer esse absurdo, na minha concepção, é evasão escolar. Que se você fizer a reprovação, ou se você tiver a avaliação de média, os alunos não vão para a escola. Mas os alunos vão para a escola e vão ser colocados, vão ser formados sem ter qualificação? Então é um retrabalho, porque depois de formado ele vai ter que buscar qualificação para aquilo que ele não teve aqui, no Fundamental 2, no ensino médio. Então esse tipo de coisa para mim é o maior crime que pode haver com jovens com relação à educação. Então essa é uma proposta que nós vamos levar isso para frente, nós queremos discutir esse assunto, nós queremos falar sobre isso, porque não é bom para ninguém. Eu não consigo enxergar aonde é bom isso. Não é bom para aluno, não é bom para professor, não é bom para o mercado de trabalho, não é bom para ninguém. A segunda coisa é a questão dos professores. Nós temos hoje mais de 50 mil vagas no estado de São Paulo com relação à oportunidade para professores. Só que a condição de salário, de remuneração para o professor hoje é péssima. O estado de São Paulo é o 13º pior salário do Brasil. Então, como é que a gente quer que os nossos professores estejam na sala de aulas motivados com todas essas condições que têm, sem ter uma remuneração adequada? Então, acaba não tendo a procura, muitas vezes, do professor para que ele possa buscar essa carreira. E tem mais, quem é professor de Estado sabe o que eu estou falando, a burocracia que se tornou a escola estadual. São relatórios que precisam ser enviados ao governo de São Paulo para que possa ter bons números, para que a aprovação do IDEB possa ser alta. O São Paulo é um dos piores IDEBs que tem no estado de São Paulo, que é o Índice de Avaliação da Educação. Então, nós precisamos se preocupar menos em fazer propaganda e mais qualificar os alunos, remunerar os professores. Então, nós precisamos remunerar bem os professores. Nós tivemos, agora nesses últimos meses, o Bolsonaro, ele aumentou o piso em 33% dos professores. Isso obrigou o Estado de São Paulo a acompanhasse esse aumento, porque senão não teria aumento para os professores. E nós precisamos avaliar que aluno nessa condição de aprovação automática, falta de remuneração ou remuneração inadequada, junto com todo esse contexto, a educação é prejudicada. E aí você tem o fim da história. O fim da história é triste para os professores do Estado, que é na hora da aposentadoria. Imagina os professores com todas as dificuldades, fazem seu trabalho mais de 30, 35 anos, na hora de aposentar, já sabe o valor que vai receber, já está contando com esse valor, e aí o que acontece? O governo de São Paulo, através do seu governador João Dória, faz um decreto em 2020 e tira 14% em média do aposentado e pensionista, entre eles os professores. 14%. Imagina você com seu salário, aposentado, garantido, bonitinho lá, de repente alguém bate na sua porta e fala, ó, 14%, dá para mim. Isso foi o que o governo de São Paulo fez com os professores. Então esse confisco que fez completa aquela coisa que eu falo que é a conversa de que nós precisamos avaliar, nós precisamos reconhecer os nossos professores. Não está sendo reconhecido. É uma prova desde o começo do salário até a aposentadoria. Então nós precisamos tratar a educação dessa forma, tomar essas decisões com relação a salário, tomar essas decisões como rever essa aprovação automática, refazer essa questão do confisco, o decreto do João Dória fez em 2020. Isso dá para fazer, isso já está na Assembleia, é o PDL 22, que precisa ser votado para esse decreto acabar, para esse decreto deixar de existir. Esse PDL já está lá na LESP, ele já foi aprovado pela comissão da Casa, só que, infelizmente, ele não foi pautado pelo presidente da Assembleia, porque o presidente da Assembleia, logicamente, é orientado pelo governador, e ele não tem interesse de pautar esse assunto, porque sabe que se pautar, vai ser derrubado o decreto. A justificativa é que esse déficit na aposentadoria, na Previdência, é de 2 bilhões. 2 bilhões para o Estado de São Paulo, que dá 60 bilhões de isenção para as multinacionais, ou mesmo são empresas que devem para o Estado.
A isenção é muito maior. A dívida com o Estado que essas empresas têm é muito maior. Então, antes de tirar dos professores, antes de tirar dos aposentados e pensionistas, dos militares, vai cobrar essas empresas que não estão pagando, para que a educação possa realmente ser reconhecida da forma como a gente está colocando. Candidato, o futuro secretário estadual de Educação certamente então será cobrado, caso o senhor seja eleito, por uma nova metodologia de ensino e pela questão da valorização dos professores. Não tenha e também dúvida. passa pelos deputados na Alesp. Não tenha dúvida. Meu desejo, obviamente, é que o meu governador seja eleito, que é o Tarcísio de Freitas. Eu tenho lado, o meu governador chama Tarcísio de Freitas e eu não preciso esconder quem é o meu governador. Também não preciso esconder quem é meu presidente, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Por uma questão muito prática. Nós tivemos o Fernando Henrique, que foi 8 anos presidente do Brasil, assim como o Lula teve 8 anos, depois mais 6 da Dilma. O Bolsonaro teve 4 anos. Com todos os seus erros, ele também teve muitos acertos. Muitos acertos com relação, principalmente, à recuperação das estatais que estavam quebrando, tantas outras coisas que ele conseguiu com relação à praticidade. Muita gente falava, poxa, são coisas que não saem do papel, como, por exemplo, a carteira de motorista com uma validação maior, uma relação do PIX, que é outra condição que teve também, a questão dos cartórios, que em 2023 são obrigados a entregar de forma digital. Parece coisa tão pequena, mas facilita o dia a dia da população. Então, eu estou falando do Tarcísio porque o Tarcísio, com certeza, vai escolher secretários técnicos. O Tarcísio fala muito isso, que ele só foi ministro porque o Bolsonaro foi presidente. Porque foi o único que deu condição para cargos técnicos ocupar o ministério. Normalmente, o ministério e secretaria estadual são cargos políticos. E o Bolsonaro escolheu o Tarcísio como cargo técnico, por isso que ele foi muito bem sucedido. Ele não é o cara que vai tirar fotos, como outros políticos fazem. Ele é um cara de execução. O Tarcísio é preparado para dar solução. Então, eu tenho absoluta certeza que o Tarcísio governador vai ter um secretário de educação técnico atualizado com a necessidade mercadológica e entendendo a necessidade de tudo isso ser revisto. Porque todos os discursos a gente escuta, todo momento a gente escuta dizer que a educação é base de tudo. Mas nós estamos fazendo isso de verdade? Nós estamos cuidando para que isso aconteça? Associado a tudo isso, Paulo, nós temos mais um agravante, que são as creches. Nós temos hoje, infelizmente, uma falta de creche em São Paulo. Não só aqui na região, mas no estado como um todo. E aí eu estou falando de creche que muitas vezes ela poderia ser, inclusive, integral. E muitas delas não são ainda creches integrais. Só que tem uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês. São Paulo tem mais de 1.000 obras paradas ou atrasadas aqui no nosso estado. Mais de 1.000. Centenas delas, posso dizer com toda tranquilidade, mais de 100, 150 dessas obras são creches. Creches que deveriam ter sido entregues em 2019 e não foram entregues. E aqui eu cito com muita tranquilidade a própria cidade americana, Jardim Boer. Os moradores sabem o que eu estou dizendo. Lá tem uma creche que é do governo de São Paulo, que era para ter sido entregue em 2019. A obra parou e num orçamento de 1,7 milhões. Essa obra parou em 2019 e até agora não voltou. E aí o que acontece? Para voltar a obra, foi pedido uma ampliação de mais R$1 milhão para terminar a creche no Jardim Boer. E eu não estou falando só de Jardim Boer, eu falo aqui de Campinas, que tem creche parada, eu falo de Rio das Pedras, que a gente tem creche parada, eu falo de Mogi Guaçu, que tem escola parada. São obras que atrapalham o desenvolvimento da educação, são creches. Creche, obra parada, criança sem vaga. Nós estamos nessa situação de Estado, então nós precisamos que isso aconteça. E quem é obrigado a fiscalizar a obra? É o deputado estadual. É uma coisa que passa muito despercebido. Nós acompanhamos hoje o vereador cobrando a obra do prefeito, mas nós não estamos vendo deputado estadual cobrar a obra parada. Assim como o corredor metropolitano aqui, Santa Bárbara do Oeste, Campinas. É um lançamento de 9 anos atrás que foi feito o corredor metropolitano, o lançamento, e não terminou. O corredor metropolitano virou um elefante branco, foi feito as estações, foi gasto dinheiro. Mas eu não vi nenhum deputado cobrando para que fosse concluído o projeto. E não foi cobrado, mas tinha muita gente lá lançando essa obra. Então, isso nos entristece, nos deixa bastante incomodado em saber que obras paradas estão prejudicando o espaço de alunos na creche, a nossa criançada que poderia estar estudando em período integral e infelizmente não está. Candidato, o Tribunal de Contas do Estado tem feito fiscalizações nas escolas e identificado problemas estruturais, como vazamentos, infiltrações. De que maneira o deputado estadual pode contribuir para minimizar e até evitar esse tipo de situação? Cuidar do dinheiro público.
Se você cuida do dinheiro público, se você fiscaliza o governo de São Paulo, o dinheiro existe. Então, quando eu falo aqui mais de 1.000 obras paradas, imagina você o quanto não foi gasto com essas obras e, se precisar voltar essas obras, o quanto que vai ser investido. Então, quando você cuida do dinheiro público, você tem recurso suficiente para fazer essas melhorias, para fazer prevenção, para não esperar uma escola cair para poder ter uma atuação. E dinheiro é o que mais tem no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem muito dinheiro, tem uma arrecadação, uma fortuna de arrecadação. O problema do estado de São Paulo não é dinheiro, o problema do estado de São Paulo é gestão. Então eu tenho absoluta certeza que à medida que você otimiza os recursos, que você cuida do dinheiro público, sobra dinheiro para fazer as manutenções. As escolas estaduais, muitas delas estão abandonadas, com problema de estrutura, problema de atendimento, falta de professores. Isso, ao meu ver, não é só uma questão de falta de recurso, não. É uma questão de atenção especial, de um foco para resolver esses problemas que já vem andando. E nós não podemos se acostumar que São Paulo é isso. Nós estamos há 28 anos numa linha de governo que nos faz entender que esse é o limite de qualidade de São Paulo. Não é o limite de qualidade. São Paulo pode crescer muito mais. São Paulo pode crescer, mas muito mais. São Paulo hoje, ele é o estado que mais arrecada no Brasil. Porém, não é o que mais paga melhor a segurança, o que melhor paga os professores. Então, ele não é referência positiva em muitas coisas. São Paulo tem obrigação disso. São Paulo tem imposto caro. É caro o imposto de São Paulo. Basta você ver o que aconteceu com o combustível. Combustível em São Paulo era 25% do preço do combustível, de uma gasolina, era imposto. E foi pedido várias vezes pelo presidente do Brasil para que pudesse os governadores abaixar o imposto. E eles não abaixaram. O que o presidente fez? Ele fez uma lei onde o imposto foi abaixado, no máximo hoje é 17% de imposto, no máximo. São Paulo cobrava 25%, Rio de Janeiro cobrava 31%. Essa redução obrigatória que o governo de São Paulo teve que fazer, reduziu para 17% o imposto, deu essa condição que nós estamos vendo agora, gasolina R$5, gasolina batendo agora abaixo de 4, com redução agora da Petrobras. Então, a gente vê que se a gente trabalhar essa questão de abaixar imposto é renúncia fiscal, eu não vejo dessa forma. Se está abaixando imposto, está dando condição para as pessoas consumirem, se consome, gira a economia, as coisas acontecem, aumenta a arrecadação. Então dá para fazer melhor, dá para fazer bem feito, porque o problema de São Paulo não é dinheiro, é gestão. Candidato, de que maneira um deputado regional da região, eleito pela região, pode acompanhar com certa proximidade as escolas, o desempenho dos professores, os projetos que são lançados e vindos do Estado? Regionalmente, você ainda se torna isso mais fácil. E aí isso é a questão da representatividade, que foi um dos 3 pontos que eu citei dessa importância. Nós temos, quando você tem um deputado da sua região, ele é responsável por aquilo referente ao governo do Estado. Então, o deputado, ele é eleito pela região, ele é eleito pelas pessoas. Só que muitas vezes ele vai embora para São Paulo, ele se distancia da população, ele se distancia da realidade da cidade, da região. Então o deputado ele precisa estar presente, porque essa demanda ela vem necessariamente através desse acompanhamento, junto ao prefeito, junto às escolas estaduais, junto à Secretaria de Educação, para que isso possa ser melhorado. E aí você tem proposta de lei que possa ser feito isso, você tem emenda parlamentar que você pode trazer para melhorar essa situação de estrutura. Nós temos, para quem não sabe, o deputado estadual, independente do governo que ele esteja, ele tem 8 milhões de verbas para gastar durante um ano. Isso é ele. Ele pode gastar esse dinheiro por um ano, 8 milhões de reais. Impositivamente, né? Isso é impositivo. A palavra é exatamente emenda impositiva. É dele. Ele faz a forma como ele achar melhor a distribuição desse recurso. Então, um deputado regional que tem uma condição dessa, de 8 milhões, no mínimo, de emenda parlamentar, não pode permitir que a sua região, que a sua cidade tenha escolas estaduais nessas condições. E é para isso que ele tem que estar lá, justamente para poder investir. Então, por isso que eu digo para vocês, dá para fazer. O que nós estamos falando aqui, gente, é de atividades relacionadas ao deputado estadual. Não cabe aqui a gente falar com relação ao município. A gente pode ajudar o município com relação às coisas pontuais que dependem do ensino do município. Mas as obrigações do deputado estadual. É muito importante para você, eleitor, acompanhar o que realmente faz um deputado e se as propostas estão relacionadas à atividade dele. Porque, obviamente, se a gente for falar de problema, a gente vai falar de todos aqui. Mas nós estamos focando naquilo que é
da responsabilidade do deputado estadual. E quando a gente fala de colégio estadual, não tem nem dúvida nenhuma que é relacionado ao governo de São Paulo, é relacionado ao deputado estadual. Tá certo, Molina. Vamos para um intervalo, até já. Voltamos a falar com o candidato Ricardo Molina, ele é candidato à Assembleia Legislativa pelo Republicanos. Molina, tema agora é desenvolvimento econômico. No estado de São Paulo, na sua avaliação, o desenvolvimento econômico já começou errado da última gestão, tendo em vista o bloqueio salarial de servidores públicos? Eu acho que a questão do desenvolvimento econômico, ele passa também por isso. Mas o que nos chama muita atenção é assim, desenvolvimento econômico está diretamente ligado principalmente às empresas. E posso falar isso com muita tranquilidade porque empresa é o nosso dia a dia, nosso relacionamento, a gente conversa bastante com os empresários, pequeno, médio e grande. Nós estamos perdendo, o estado de São Paulo tem perdido muita empresa para outros estados, como por exemplo Minas Gerais, em função do incentivo fiscal. Hoje o imposto em Minas Gerais é muito mais baixo do que no estado de São Paulo. Então faz com que essas empresas possam migrar. Então a primeira questão relacionada a isso é você ser competitivo. Competir para você manter as empresas aqui. Então muitas vezes a gente tem o desejo de trazer novas empresas para a região e obviamente é muito interessante, tem como fazer isso, mas nós primeiro precisamos cuidar de quem está aqui, de quem está sofrendo com essa carga tributária do estado de São Paulo. Isso eu digo com muita tranquilidade porque o meu candidato a governador, o meu governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assumiu o compromisso de trabalhar na redução de tributos no estado de São Paulo. De que forma isso? À medida que ele reduz tributos, ele consegue ser mais competitivo, aumenta a competitividade, aumenta a geração de emprego, aumentando a geração de emprego, aumenta a renda, aumenta o consumo e a economia roda e a receita ela vem de forma natural. Abrir mão de imposto, necessariamente, não é só perder, é você fazer um investimento. Então, nós precisamos primeiro que os nossos empresários sejam olhados com carinho. E que forma tem que ser feito isso? É na redução de imposto. Da forma como foi feito, por exemplo, com os combustíveis. A gente viu que reduziu de 25% para 15% o ICMS em São Paulo, nós passamos a ser mais competitivo. Nossa gasolina agora é R$ 5,00, próximo a R$ 4,90. Isso significa o quê? Que a gente vai aumentar o consumo. A gente não está perdendo. Poxa, mas vamos perder 5 bilhões de receita. Essa receita facilmente ela será preenchida com o movimento econômico que vai ter sobre isso. Então, primeiramente, nós precisamos olhar as empresas que estão aqui. Nós precisamos dar condições para que eles possam permanecer no estado de São Paulo, para que eles possam permanecer aqui na região. O deputado tem uma atuação muito grande nisso. Tem que estar ao lado do prefeito, ao lado dos prefeitos da região, para que a gente possa manter essas empresas aqui no estado de São Paulo. O segundo momento é de trazer empresas para a região. E aí eu falo muito com relação a olhar de forma regional, Paulo. Imagina você que é Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Vamos falar dessas 3 cidades. Nós somos 500 mil habitantes. São 3 cidades, mas é uma grande região de 500 mil habitantes. O que nós temos que sentar lá em São Paulo, nós somos 94 deputados estaduais. Você imagina que lá em São Paulo, todo mundo vai na porta do governador tentar levar a empresa para a sua região. E nós não vamos ser diferente, nós vamos lá trazer empresas aqui para a nossa região. Só que, quando eu vou para falar de uma cidade dessas 3, muitas vezes eu não sou competitivo. Então o que eu tenho que falar? É da região, dos 500 mil habitantes daqui da região. Por que eu tenho que usar a região como trunfo? Porque quando eu trago uma empresa, por exemplo, para a cidade americana, uma grande empresa, vai dar emprego para o pessoal de Santa Bárbara, o pessoal de Nova Odessa, Sumaré, como exemplo da Goodyear. Na Goodyear não tem só gente que mora na cidade americana, tem gente da região inteira. A mesma coisa com relação à Home. A cidade de Santa Bárbara do Oeste tem a Home, mas o emprego vai para as cidades, vai para Nova Odessa, vai para Americana, vai para Sumaré. Assim como a Ober tem lá na cidade de Nova Odessa. Não tem só gente de Nova Odessa. Então o que a gente precisa é usar o trunfo da gente ser uma grande região. E aí, aonde vai a empresa depois, a gente discute junto com os prefeitos, a gente faz um revezamento para que os 3 prefeitos, os 4 prefeitos da região sejam contemplados, de forma que a cidade também possa ter uma receita maior em relação à geração de imposto da empresa, mas primeiramente nós temos que brigar para que ela venha para a região. Então, à medida que nós temos um deputado estadual olhando de forma regional, sem contextualizar partido político de prefeito, mas olhando para a população, a gente consegue fazer isso. E nós temos que explorar mais isso. Porque as grandes empresas, elas acabam parando tudo em Campinas, na região de Campinas. Porque Campinas é uma grande região.
E aí acaba não vindo para cá. E nós temos uma região muito boa aqui. Nós estamos próximo a Viracopos, nós estamos aqui no entrocamento da Anhanguera, da Bandeirantes, nós temos áreas, nós temos região, nós temos condição para isso. Então, nós precisamos, o deputado estadual, usar isso ao seu favor. Então, nós temos que olhar pela população da região, nós temos que deixar de olhar as questões partidárias. O prefeito é eleito pela população, para trabalhar pela população, assim como o deputado estadual, tem um relacionamento muito tranquilo com todos eles, e isso com certeza será cada vez maior à medida que a gente quer ajudar o bem comum, que é a população. E o terceiro ponto é qualificação de mão de obra. E aí eu tenho uma grande preocupação, porque a gente citou aqui na etapa anterior com relação à educação, né? Esses jovens que estão saindo das escolas em função dessa aprovação automática, eles estão saindo sem qualificação para o mercado. Imagina você que do outro lado, o mercado, a empresa está procurando funcionário multifuncional, atualizado, com essa era moderna, um funcionário qualificado, e aí tem uma trombada muito grande. Hoje nós temos uma quantidade de vagas abertas no mercado que não são preenchidas. Por quê? Em função disso que há um tempo atrás foi feito com a educação. Então, imagina você que lá atrás, quando foi mudado, nós estamos sentindo esse peso agora. Muitas vezes a vaga existe, e não é pouco não, muita vaga existe, e você não tem o profissional. Você imagina se isso continuar ao longo de mais 10, 20 anos, nós podemos começar a perder empresa não só em São Paulo, mas ela sair fora do estado de São Paulo. Por quê? Porque nós não vamos ter mão de obra qualificada. A empresa quer se instalar onde tem mão de obra qualificada, onde tem uma estrutura da cidade boa, onde a região seja favorável logisticamente, onde o imposto seja adequado para ele. É isso que a empresa vê. De que forma que ela vai ter lucro? Porque a empresa visa lucro. Para isso, ela quer ter uma cidade onde tem uma condição de saúde boa, uma condição de estrutura boa, uma condição de qualificação de mão de obra boa. Porque se ela vem e abre 1.500 empregos, ela não consegue preencher, ela prejudica a empresa dela. Então, são esses 3 pontos que, ao meu ver, precisa ser reavaliado. A questão dos tributos no estado de São Paulo, que realmente é uma situação complicada para a gente não perder mais empresas aqui da nossa região para outros estados. O segundo ponto é com relação a novas empresas, a gente usar esse trunfo que a gente tem, que é olhar a região como um todo, a gente jogar isso em cima da mesa do governador e falar, governador, eu preciso da minha empresa lá, que são 500, 800 mil habitantes, contando para o Sumaré, eu preciso levar para a região, eu preciso gerar emprego na minha região. Então esse é o segundo trunfo. E a terceira ação com relação ao desenvolvimento econômico é a qualificação. A qualificação tem que começar a mexer lá na educação, e à medida que a gente também evolui para a educação, e esse é um projeto do nosso governador de São Paulo, Tarcísio, que é a questão do primeiro emprego. No momento que ele está se formando na formação técnica, nós temos uma formação técnica hoje, mas muitas vezes ele se forma, mas ele não está empregado. Então, o trabalho que o Tarcísio tem proposto é que a gente subsidie essa pessoa que está fazendo o curso técnico para que ele já possa ir para alguma empresa pelo subsídio do governo, para que depois que tire esse subsídio da pessoa, do jovem, enfim, da jovem, que ele já possa continuar na empresa. Isso é um grande incentivo. Por quê? Imagine que ele está fazendo um curso técnico. Nesse momento, ele já começa a receber um subsídio do Estado de São Paulo. À medida que isso acontece, ele já vai para uma empresa sendo custeado pelo Estado. A hora que você retira esse subsídio, ele já entrou na empresa, ele já se capacitou, ele treinou, ele já está dentro do ambiente da empresa, então a própria empresa não vai abrir mão disso, porque gastou para preparar ele. E aí ele consegue seguir sua vida. Então você vê que essa construção pode ajudar muito na qualificação, e por isso que o meu governador chama Tarcísio de Freitas. Candidato, você acredita que é preciso ter um olhar diferente para a vocação econômica de cada região, para as peculiaridades da atividade econômica? Nós estamos no polo têxtil, de desenvolver cursos e métodos que atendam esse mercado especificamente e assim sucessivamente em cada região do estado? Eu não tenho dúvida, nós temos que respeitar as particularidades regionais, nós temos que respeitar aquilo que dá certo na região, mas nós temos que estar muito atentos com relação às tendências de mercado. Então, nossos cursos hoje, muitas vezes, ele não tem, por exemplo, na sua grade curricular, administração financeira. Nós precisamos colocar a administração financeira dentro da sala de aula, na educação. Por que isso? Porque a pessoa, por mais que ela não tenha nenhuma aptidão a ser um empresário, mas ela tem a vida dela. Ela tem que saber quanto que ela tem, quanto que ela gasta, quanto sobra. Isso é uma administração financeira que ela precisa ter. Isso precisa ser incluso na grade curricular.
Um outro ponto importante também que você levanta muito bem aí com relação a isso é a gente olhar as tendências tecnológicas. Hoje nós temos uma demanda tecnológica muito alta e nós não temos mão de obra para isso. Então nós temos que respeitar as particularidades locais, principalmente aqui na nossa região. Nós tivemos aí uma grande perda no ramo têxtil, mas nós temos ainda empresas competitivas para isso, nós temos que olhar por eles. É o nosso DNA aqui na nossa região, mas nós temos também que se antenar nas questões digitais que pode ajudar inclusive as empresas, que é o do polo têxtil aqui na nossa região. Então isso é uma questão natural da evolução das coisas. Então nós precisamos olhar a vocação, mas também relacionada ao que o mercado exige. O mercado exige tecnologia, o mercado exige modernidade, então nós precisamos que isso aconteça. Eu acho que essa junção da vocação com a atualização, a gente tem o respeito necessário pelo nosso DNA e a gente consegue crescer. O Banco do Povo, que é um instrumento do governo do estado de São Paulo, ele pode ajudar mais o empreendedor? Pode ajudar, não tenho dúvida disso. O Banco do Povo é uma alternativa para que o empresário, para que as pessoas possam ter uma forma de buscar o recurso e buscar de forma mais rápida e fácil. O que precisa fazer não é só dar mais condições, mas ser menos burocrático. Porque muitas vezes o tempo é curto, muitas vezes ninguém quer ir para o banco e às vezes vai porque realmente precisa. Então que a gente possa ter burocracias menores para que possa ter acesso ao recurso e poder aumentar à medida que a gente tem um controle sobre isso. Incentivar, fazer com que as pessoas tenham um estudo suficiente para falar, poxa, eu tô buscando dinheiro, mas eu estou ao mesmo tempo sabendo que isso vai me dar retorno, sabendo que eu estou pegando, mas a forma que eu vou entregar eu vou ter lucro sobre isso. Então essa forma que eu acho que o Banco do Povo pode ajudar, é um parceiro aí da população, do empresário, e eu não tenho dúvida nenhuma que pode ser ampliado sim. Molina, o tema é livre agora. Qual outra proposta você gostaria de destacar? Olha, eu gostaria de destacar aqui uma coisa muito importante, que é um pouco do nosso DNA, que é o esporte. Eu, graças a Deus, desde criança eu fui incluído pelos meus pais na escola, né? E na escolinha de futebol, basquete, enfim. Isso me deu uma condição de valorização muito grande das coisas, né? Ali no esporte a gente aprende a ter respeito, a gente sabe a questão da hierarquia, a gente sabe o quanto é conviver em grupo. Então o esporte ele tem uma responsabilidade social muito grande, mas muito grande mesmo. E ao longo do tempo o esporte tem sido abandonado pelo poder público. Então o esporte hoje ele vive de abnegados, pessoas que realmente gostam, mas que infelizmente não têm o apoio público para que isso aconteça. Isso vem também da educação. Na nossa época, a educação física tinha nota. Você tinha que tirar nota na educação física. Isso era importante, porque mesmo aquela pessoa que não gostava do esporte, ela praticava porque era necessário e muitas vezes gostava. E aí continuava se movimentando com relação ao esporte. Hoje, em função dessa redução, e aí eu vou voltar para o assunto do governo de São Paulo, da pauta do deputado estadual, o orçamento de esporte do estado hoje é 0,2%. Ou seja, 0,2% da arrecadação inteira de São Paulo é investido no esporte. Então é um valor muito, muito pequeno e mais do que pequeno, ele está sendo diminuído ano a ano. Nós estamos vivendo um momento que o esporte não é importante. O esporte social é extremamente importante. O governo do estado precisa assumir a responsabilidade de fazer esporte social, de fazer projetos públicos para a criançada lá no bairro, lá onde ele possa se desenvolver o esporte. Porque o esporte, antigamente, ele perdia para as crianças que iam para a rua. Hoje o esporte está perdendo para o celular. Antigamente a criança ela crescia, a primeira coisa que ela fazia era pegar uma bola, chutar uma bola. Hoje a criança nem cresce, ela já pega o celular na mão. E isso causa alguns transtornos. É claro e óbvio que é uma tendência, mas a criança ela acaba ficando mais inibida porque ela tem uma relação só com o celular. A gente vê isso na essência. Eu tenho filho, eu sei o que é passar por isso. E a gente sabe que aquele desenvolvimento que a criança tinha no esporte, a habilidade que ela acaba tendo motora, muitas vezes, com esse retrocesso que teve no esporte, nós temos sentindo isso. A questão da própria obesidade, a questão do desenvolvimento motor, a questão do desenvolvimento intelectual, isso é muito complicado. Então, um tema bastante importante que nós temos que olhar é que a gente consiga no Estado ter um limite mínimo para se gastar com saúde, com uma questão do esporte. Da mesma forma que você tem um limite mínimo para a saúde, para a educação, nós precisamos ter para o esporte. Mas, Molina, se tirar dinheiro, vai tirar o dinheiro da saúde para o esporte? Não, nós temos dinheiro para tudo. O que nós precisamos é saber usá-lo. Então, 0,2% da arrecadação do Estado de São Paulo inteiro para fazer esporte, não vai conseguir fazer nenhum projeto. Vai conseguir pontualmente atender algumas coisas. O que nós temos que pensar é projetos que atendam às cidades,
a criança lá na rua, lá no seu bairro, para que ela possa praticar o esporte. Molina, quais são as suas considerações finais? Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade daqui. Nós fizemos uma pré-campanha muito importante. Fomos perseguidos, você sabe disso. Nós tivemos processos, nós fomos processados por mostrar a realidade de São Paulo. Tivemos o processo que nós recebemos do governador de São Paulo por mostrar as obras paradas. Felizmente, o juiz mostrou que nós tínhamos a verdade e não foi tirado os nossos vídeos do ar. Eu sou um cara que tem posição, um cara que é importante para o nosso eleitor, porque nós estamos numa eleição muito importante. O eleitor quer saber de que lado está, de que forma está conduzindo a sua política. Eu tenho um governador, meu governador chama Tarcísio de Freitas. Eu não escondo isso, pelo contrário. Na nossa pré-campanha nós tivemos uma relação muito próxima, tivemos muito juntos. Tudo isso que eu tenho falado aqui está no plano do governo do Tarcísio de Freitas. Então eu me sinto muito tranquilo, porque que nós não estamos jogando proposta para cima. Nós estamos colocando propostas que vai para plano de governo, que para deputado estadual isso é importantíssimo. Porque senão você não consegue realizar aquilo que você prometeu. Então eu tenho governador e eu tenho presidente. Meu presidente é o Bolsonaro. E volto a repetir, por uma coerência muito grande. Fernando Henrique teve 8 anos de mandato, assim como o Lula teve 8 mais 4 da Dilma, mais 6 da Dilma. E depois nós tivemos o Bolsonaro com 4 anos completando de mandato. Eu acho que ele teve mais acertos do que erro. Ele tem feito uma gestão diferente das demais, tem seus erros também, mas ele precisa ter a oportunidade de ficar 8 anos assim como todos os outros ficaram. Para quê? Para até ter uma questão de comparação, de relação, para a gente poder entender melhor. Tem muita coisa para melhorar no Brasil, tem muita coisa para melhorar em São Paulo, e eu vou ficar muito feliz se o presidente se reeleger, o Tarcísio ser governador de São Paulo, e a gente aqui com certeza vai ser uma porta para a região. Porque nós estamos ao lado do Tarcísio, nós estamos defendendo essa causa, e nós vamos ser um grande agregador para a região em função dessa relação que nós temos aí com o nosso próximo governador. Quero aqui aproveitar, só te cortando rapidamente, e pedir o voto. Pedir o voto para você, para a população, aquelas pessoas que ainda não decidiram por seu deputado estadual, ou mesmo decidiram, mas tem tempo aí, nós temos 45 dias, de votar pelo alguém que queira fazer diferente. Eu nunca tive a oportunidade de ter um mandato. O meu número é 10999. Muito fácil, número muito tranquilo, é o número 10999. Peço para você nos acompanhar na rede social, o R. Molina Dias, para que possa acompanhar nossas propostas e que a gente possa ter a sua confiança. A oportunidade que ainda nós não tivemos. Eu não tive a oportunidade de assumir nenhum mandato, para que eu pudesse mostrar o meu valor, mostrar a minha capacidade. Por isso que eu peço seu voto, para que a gente possa, dia 2 de outubro, ter um novo deputado estadual aqui para a nossa região. Ouvimos hoje as propostas de Ricardo Molina, candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Obrigado pela participação. É o Todo Dia nas eleições 2022.